Graça e paz, queridos. Vamos colocar de pé. Vamos ter um momento de oração. Eu pedi ao pastor Marcos fazer essa primeira oração. Eu vou orar também na sequência. Pai, nós louvamos o Teu nome, Senhor. Sim. E agradecemos por estarmos aqui na Tua presença. Um momento tão especial que tem concedido à Tua igreja, ao Teu povo. E nós suplicamos a Tua bênção, Senhor, sobre toda essa programação, não apenas hoje, mas nesses dias que aqui estaremos tratando de assuntos da Tua obra. Que o Teu Espírito Santo esteja sobre nós e nos abençoando e renovando e nos dando um novo ânimo para o Teu trabalho, Pai. Pedimos a Tua bênção e desde já agradecemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Sim, Senhor, continuamos na Tua presença, Senhor, nosso coração voltado e agradecido a Ti. Pai, obrigado pelo privilégio que Tu tens nos concedido, Senhor, de estarmos envolvidos, participando, Senhor, de um evento de tamanha importância, Senhor, onde estaremos falando de estratégia, ouvindo, Senhor, de estratégias a respeito do crescimento do Teu reino aqui nesta terra. Senhor, obrigado, ó Pai, porque Tu podes de fato contar com cada um de nós. Pai, nesta noite, Senhor, Tu estás olhando a cada coração, sabemos disso, e Tu conheces, Senhor, o desejo de cada um de fazer a Tua obra. Senhor, Tu é aquele que viabiliza, Tu é aquele que abre portas, Tu é aquele que provê todas as coisas necessárias para a expansão do Teu reino, Senhor. Assim, Pai, nós louvamos o Teu nome, Pai, pelos Teus filhos, Senhor, que chegaram até a Tua casa nesta noite, por aqueles que estão em viagem, por aqueles que vão chegar amanhã, Senhor, Pai amado, por aqueles que nos assistem online também, que a Tua graça, a Tua boa mão, Senhor, seja com cada um, em nome e por amor de Jesus. Amém, Jesus. Anda de pé, amados, vamos louvar ao Senhor. 443 do nosso cantor cristão. Eis os milhões. Um cântico bastante clássico, principalmente culto de missões, mas sempre abençoado. Amém? Quatro, três. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem descerá as novas proclamando que em Deus de Cristo salva o pecador? Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos, erguei-vos e avante andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó, vinde a mim, a voz divina clama. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó Deus, apressa o dia tão glorioso, em que os remidos todos se unirão, no coro excelso, santo jubiloso, todos sempre glória te darão. Todo poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e
ide, pois, anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Amém? Podem sentar. Convido o pastor Marcos para fazer uma saudação aos nossos convidados e também ao Silas para fazer um solo. Enquanto isso, ele tem tempo para se organizar. Boa noite, meus irmãos, a paz do Senhor. É uma alegria muito grande recebê-los aqui para esse primeiro simpósio de missões, numa iniciativa da nossa Convenção Nacional, nossa Secretaria de Missões. E estamos felizes porque escolheram a nossa cidade de Porto Alegre e também a nossa Igreja Batista Betel. E eu quero saudá-los muito bem-vindos em nome de Jesus. E temos assim pessoas muito queridas nessa noite, muito especiais, que nós queremos saudá-las. Primeiramente o nosso pastor presidente, pastor Eliezer Correia, que está conosco. Pastor, muito bem-vindo, a casa é sua, Deus abençoe. Obrigado por todo o apoio que tem nos dado. É uma alegria muito grande recebê-lo. Temos também da CEPAL o pastor Oswaldo Prado e o pastor Luiz Bruneto. Podem ficar em pé para a gente conhecer melhor vocês, os queridos irmãos. Deus abençoe, muito bem-vindos. Pode assentar. O pastor Oswaldo Prado trará a mensagem dessa noite, né? Então, estamos felizes. O nosso presidente regional está aqui com a gente, o pastor Adelar. Deus abençoe, bem-vindo. Está com os irmãos de Gravataí também. O nosso diretor do nosso seminário, pastor Mário Oreste. O colega pastor Luciano de Canoas também está aqui. Temos mais um colega aqui da nossa igreja também, bem-vindo. Pastor Gessé, Keila, o menino, bem-vindos do Partenão em nome de Jesus. Todos são muito bem-vindos. Você que está com a gente aqui, nosso convidado, que você possa aproveitar. Amanhã teremos toda uma programação que depois o irmão Paulo vai passar para nós, durante todo o dia. E vamos aproveitar bem, porque temos muitas coisas boas para aprendermos. Amém? Irmão Silas, então. Muito boa noite, irmãos. Graça e paz do Senhor Jesus. Enquanto a violência acabar com o povão da Baixada, e quem sabe tudo disser que não sabe de nada, enquanto os salários morrerem de velhos nas filas, e os homens banirem as leis ao invés de cumpri-las, enquanto a miséria tomar o lugar da saúde, e quem prometeu ser do povo mudar de atitude, enquanto os bilhetes correrem debaixo da mesa, e a honra dos nobres ceder seu lugar à esperteza, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não, não tem jeito não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso. É muito mais que tudo isso. Enquanto o domingo ainda for nosso dia sagrado, em nome de Deus, se deixar os feridos de lado, enquanto o pecado ainda for simplesmente um pecado, vivido, sentido, embutido, espremido e pensado, enquanto se canta e se dança de olhos fechados,
Tem gente morrendo de fome por todos os lados. O Deus que se canta nem sempre é o Deus que se vive, pois Deus se revela, se move, resolve, revive. Não tem jeito, não, não tem jeito, não. Não tem jeito, não, não tem jeito, não. Só com muito amor a gente muda esse país. Só o amor de Deus pra nossa gente ser feliz. Nós, os filhos seus, temos que unir as nossas mãos em nome da justiça, por obras de justiça. Quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Tem que ser profeta e sua bandeira levantar. Transformar o mundo é uma questão de compromisso. É muito mais, é muito mais, é muito mais que tudo isso. Amém. Não posso deixar também de mencionar meus colegas dos seminários. Falaram assim: olha, não deixa de, né? Eu vou estar lá, a banda é para mim lá. É bom tê-los aqui, viu? É bom que a graça do Senhor seja sobre a vida de vocês também nessa noite. E eu já tenho algumas inscrições para amanhã. Vários colegas, aqueles que podem, né? Alguns vão viajar, mas virão em peso, pastor Mário. Virão em peso. A divulgação foi excelente. Pastor Cláudio, sim, pastor, bem-vindo ao nosso meio. Amanhã estaremos recebendo também a visita de pastores de Espumoso, Bento Gonçalves. Várias inscrições são para o dia de amanhã. Hoje é dia útil, né? É um pouquinho mais complicado. Mas, queridos, Deus seja louvado pela vida de vocês que estão aqui conosco nessa noite. Certamente o Senhor acrescentará na minha vida e na vida de vocês. Pastor Eliezer vai nos trazer também uma saudação, também vai passar algumas informações em nível de CIB. Certo, pastor? Amém. Graça e paz, irmãos. Eu quero louvar a Deus pela oportunidade que temos de estarmos juntos aqui esse final de semana para ouvirmos um pouquinho daquela que é a nossa tarefa sublime, que é missões e particularmente o foco em missões urbanas. Eu quero ler com vocês, queridos, em um texto bem conhecido, Mateus, capítulo 9, versículos 35 a 38. Texto de Mateus 9, 35 a 38, que diz assim: E percorria Jesus todas as cidades e aldeias, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando todas as enfermidades e doenças entre o povo. Vendo ele as multidões, tinha grande compaixão delas, porque andavam cansadas e abatidas como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A colheita é realmente grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da colheita que envie trabalhadores para a sua colheita. Amém. Quando vejo esse texto tão conhecido por todos nós, eu não consigo deixar de enxergar três coisas importantes aqui que me saltam aos olhos. Primeiro, essa mobilidade de Jesus em direção às pessoas, cidades e aldeias. O foco de Jesus eram os lugares de uma densidade populacional maior, mas também não esquecia dos povoados, dos lugares mais distantes, mais ermos. E ele tinha como foco alcançar pessoas. E essas pessoas
quer estivessem nos grandes centros ou nas pequenas vilas, ele tinha como missão percorrer. E esta expressão de Mateus aqui é muito forte: percorria todas as cidades. Ou seja, Jesus tinha esse foco de alcance no seu ministério. Ele não era alguém que veio para estar apenas em Jerusalém, fundando uma igreja, uma nova religião. Ele estava com o seu foco voltado nas pessoas, onde quer que elas estivessem. A segunda grande coisa que me chama a atenção nesse texto bíblico é que Jesus era movido pela compaixão. E não se faz nada, não se mobiliza uma igreja, não se mobiliza pessoas, não há qualquer interesse por outras pessoas também, se não houver compaixão no coração. Assim como Jesus era movido por essa compaixão, não há obra missionária sem compaixão. Se você não sentir a dor do outro, como essa música que nós acabamos de ouvir aqui, se tudo é tão normal para você, e se nada te incomoda, se você ter o seu bom emprego, sua boa posição, o seu bom ganho, está tudo bem com você, o outro não importa, aí não funciona. Para que a igreja se mobilize, ela precisa ter compaixão. E a terceira coisa que destaco nesse texto aqui, meus queridos, é exatamente aquilo que Jesus disse que continua acontecendo, A seara continua sendo muito grande, os trabalhadores continuam sendo muito poucos. Há um grande desafio. Eu estava esses dias atrás comentando em uma reunião onde eu estava, que em 1997, quando participamos do Comiban, Congresso Ibero-Americano de Missões em Acapulco, no México, o Brasil enviava 2.500 missionários para os campos transculturais. Passado, quantos anos depois? 17 anos depois, não chega a 3.000. Quem sabe até a CEPAL tenha informações até mais precisas para nós. Ou seja, não mudou muita coisa. Ao invés de avançarmos, eu creio que a igreja ficou muito ensimesmada. E por isso, nessa introdução, quero dizer, irmãos, a razão de estarmos aqui esse final de semana falando de missões e propriamente dito de missões urbanas. Foi uma iniciativa da Secretaria de Missões da CIB promover, junto com a Igreja Betel de Porto Alegre, esse simpósio de missões, focando principalmente o alcance das cidades, missões urbanas. E como nós tínhamos na agenda, nós entendíamos que deveríamos cumprir com essa agenda, não apenas para cumprir uma agenda, mas para aproveitar essa oportunidade. E nós colocamos diante de Deus que, se fosse para realizarmos, nós deveríamos então ter alguns sinais, E os sinais é que nós conseguimos rapidamente contato com o pastor Oswaldo Prado, o Luiz Bruneiro, o pastor Luiz. Eles prontamente nos atenderam para estar conosco aqui, compartilhando um pouquinho daquilo que tem vivido, na experiência de plantação de igrejas, os desafios das nossas cidades, os desafios de hoje, como é importante estarmos antenados para que a gente possa cumprir com a missão. Então, diante disso, nós entendemos que devemos realizar. Então, é uma promoção da Secretaria de Missões, em parceria com a Igreja Betel de Porto Alegre. Eu quero, de todo o coração, agradecer o apoio da igreja local. Muito obrigado, pastor Marcos Elias, por esta oportunidade de estarmos aqui. Obrigado à liderança da igreja, diretoria da igreja, que prontamente atendeu o desafio de nos receber para esses momentos, aqui hoje e amanhã durante o dia e a noite. Eu quero também aqui registrar minha palavra de agradecimento aos meus queridos irmãos que têm sido de grande apoio aqui no Rio Grande do Sul, irmão Paulo, aqui na igreja local, tem sido o nosso contato. Muito obrigado por sua disposição, querido. E o pastor Gessé, que é o nosso promotor de missões aqui no Rio Grande do Sul, da Secretaria de Missões. Muito obrigado pela disposição de vocês. E quero, em nome da CIB, dar as boas-vindas a todos vocês aqui também,
neste simpósio de missões, em especial a vocês que estão vindo de fora para estar aqui conosco. Estamos aqui representados. Pastor Edelar não é apenas o presidente da CIB-ERGS, está aqui também como pastor local e como nosso vice-presidente da CIB também, né? Então a CIB está bem representada. Pastor Lima não está aqui apenas como um dos pastores da igreja, mas é o nosso secretário da CIB, então parte da diretoria da CIB está aqui também. Então eu louvo a Deus por isso e também pelo entendimento que temos, que precisamos. Meus queridos, é tão importante essa tarefa, por isso a gente precisa falar sobre isso, discutir sobre isso, ouvir sobre isso, ser mobilizado sobre isso, é tão importante. Então, mais uma vez, muito obrigado, pastor Oswaldo, pastor Luiz, pela pronta disposição de nos atender. Amém? A tarefa da CIB primordial é plantar igrejas. Por isso nós queremos estar desafiando as nossas igrejas que já estão aí trabalhando a não desistir. Eu tenho de vez em quando ouvido algumas coisas que não são muito boas, né? Alguns pastores se decepcionam em plantar igreja. Eu comecei uma congregação, eu tenho como visão plantar igrejas. Na cidade de Cascavel nós começamos a plantar 3 igrejas. Emancipamos a primeira agora no ano passado. Estão lá uma igreja boa, crescente, um grupo de 100 membros já tem aquela igreja. Mas o nosso propósito não foi plantar congregações para ter um campo onde disséssemos nós somos a igreja sede, temos várias. Não, nosso propósito era plantar igrejas, e é o que nós estamos fazendo, emancipá-las, e elas vão plantar outras igrejas que vão também crescer e vão se emancipar e vão plantar outras igrejas. Esse é o propósito. Mas algumas vezes eu tenho ouvido exatamente, dá muito trabalho, né, muito problema. De repente, plantar uma igreja a partir de uma congregação dá muito serviço. Mas nós precisamos fazer, queridos. Por mais que às vezes as coisas não saiam tão bem quanto a gente planeja, a gente não pode deixar de fazer, porque essa é a nossa tarefa. E quando falamos de missões urbanas e focamos nisso, nós somos uma denominação missionária e o nosso trabalho no exterior tem sido relevante, graças a Deus por isso. Mas se nós não cuidarmos também do nosso quintal, daqui a pouquinho nós somos como a Europa, que precisa voltar a ser campo missionário. Então nós temos que ter sempre em mente o todo da tarefa. Não podemos apenas pensar, né, que temos que investir lá fora. Nós precisamos fazer a nossa parte aqui. E fazer aqui cabe a mim e a você, que não fomos chamados para ir para uma outra cultura, para um outro país, para uma outra etnia. Cabe a nós fazermos isso. Então, como CIB, nós temos essa missão. Lá fora, mostra para nós um pouquinho, irmão, onde estamos no mundo, né? Lá fora nós estamos, isso aí, nosso alcance do mundo. Nós estamos, né, abrindo igrejas na Colômbia, em Letícia, fronteira com o Brasil, no Peru, no Paraguai, em Portugal, em Guiné-Bissau. Estamos indo agora, esse mês de maio, enviando a família de missionários, o casal de missionários. Espanha, nossa presença é bem forte, em Valência, pastor Paulo plantando igrejas, em Granada, o Helder, em Madrid, Milton, em Pamplona, Marinaldo e Zenaide, em Barcelona, né, a Zazá está ali, baseada ali para poder atender o trabalho que ela desenvolve. África do Sul, o Fábio Gilca, Israel, Jonathan e Silvana, Suécia, Silas e Camila, Índia, estamos no norte com a Nelma e o Dizan, no sul com a Cristiane, no Japão com Clerisnan, Papua Nova Guiné, Raquel e Alistana. Esse nosso trabalho transcultural, ele também é de plantação de igrejas, mas não é só de plantação de igrejas. Nosso trabalho transcultural, nós temos missionários trabalhando na tradução da Bíblia, como é o caso da Raquel, na Papua. Nós temos missionários trabalhando no treinamento, é o caso do Fábio e da Gilca, da África do Sul, que trabalham treinando líderes na Suazilândia e em Moçambique. Nosso trabalho lá fora consiste em preparar obreiros, como é o caso, né, de Portugal, com o SEM, pastor Sérgio Lima, pastor Paulo Mendes em Valência. Então nosso trabalho lá fora não é só plantar igreja, nós trabalhamos em parceria com outras organizações. Mas
No Brasil, nosso trabalho, nossa missão é plantar igrejas. 95% do nosso trabalho. Não é 100%, pastor, não. Nós temos também, né, missionários nossos trabalhando em outras áreas. Temos o pastor que está trabalhando conosco na tradução da Bíblia para os Assurini, lá no Pará, né, o pastor Oséias e sua esposa estão trabalhando na tradução da Bíblia, mas estamos plantando igrejas também. Então, no Brasil, coloca para nós, por favor. No Brasil, nós estamos ajudando, como CIB, como Convenção Nacional, a plantar igrejas em 17 localidades. Tá? Lá no Amazonas, nós estamos em Benjamin Constante, ajudando a abrir uma igreja em Atalaia, bem próximo lá, trabalhando com os índios ticunas também. Estamos em Manaus, abrindo uma igreja, uma nova igreja na zona leste de Manaus, uma região muito populosa. Itacoatiara, também no Amazonas. Em Rondônia estamos plantando uma igreja em Ji-Paraná, em parceria com a Convenção do Mato Grosso. No Mato Grosso também estamos em Sorriso, em parceria com a Convenção da Cibimate, uma parceria que vamos estender a Sibila também. Em Anápolis, em Goiás, em parceria com o Cibieg. Em Concórdia, Santa Catarina. Rio Negro, no Paraná, em parceria com a Cibipar. Em Araxá, Minas, em parceria com a CIB Minas. Volta Redonda, em parceria com a Cibierge. Cabo Frio, também em parceria com a Cibierge. Linhares, no Espírito Santo, uma parceria com a CIBS. Itapetinga, na Bahia, uma Cibisba, Convenção do Sudoeste da Bahia. Em Patos, na Paraíba, em parceria com a CIB-PB, a Paraíba. No Maranhão, estamos em Balsas e Imperatriz, em parceria com a Cibine. E também com os Assurini Oséias, em parceria com a igreja de Altamira, e em Macapá, com o Íris. Nós estamos ajudando a plantar 17 novas igrejas espalhadas aí pelo Brasil. Então nós entendemos que essa é a nossa missão aqui, plantar igrejas. Mas o nosso grande sonho é que cada igreja não deixe de sonhar em plantar novas igrejas. Por isso eu gostaria muito que esses dias fossem de despertamento para cada um de nós, como membros de igreja, como líderes, como pastores e como pessoas que se apaixonam realmente pela obra missionária. Plantar igrejas para que tenhamos aqui também, né, condição de termos uma igreja forte, uma igreja sadia, uma igreja missionária, que possa fazer lá fora também. Eu sou adepto daquela visão de fato de Atos 1:8, muito propagada por Edson Queiroz, que a tarefa nossa é simultânea, ao mesmo tempo, nós temos que estar em todo lugar, né? E por isso não podemos perder o foco também das nossas cidades, dos nossos bairros, das nossas periferias. Que esses dias, hoje e amanhã, sirvam para nos despertar para a realidade também de missões urbanas. Amém, queridos? Muito bem-vindos. Pastor Marcos Elias, muito obrigado. Pastor Edelar, estamos na sua jurisdição. Muito obrigado também por nos receber aqui no Rio Grande do Sul, e a cada um de vocês que tem estado aqui também, né? Estou vendo ali também o nosso irmão Felipe, né? Que agora é o presidente da nossa FEPAS, que é a nossa Federação de Projetos Assistenciais da CIB também. Então nós temos aí uma boa representatividade da nossa denominação aqui esta noite. Graças a Deus por isso. Irmão Paulo, muito obrigado. Aproveitemos bem os momentos que Deus preparou para nós esses dias. Convido o grupo de louvor a passar. Queridos, pastor Elias, pode continuar aqui. Eu queria convidar o pastor Mário a passar aqui e orar aqui junto conosco. É motivo de gratidão, amados, tomar esses conhecimentos, né, de que estamos avançando no reino do Senhor. Estamos avançando nessa terra como instituição, como igreja, e Deus tem nos abençoado. A gente pôde ver que não são poucos os lugares, são muitos lugares, e cada um de nós é um missionário, orando, contribuindo, enviando, e quem sabe algum de nós também indo, né? Então vamos ter uma palavra de gratidão. Vamos colocar de pé. Graça e paz, amados. Pai, nós te louvamos
Nós te agradecemos, meu Deus, por este privilégio tão grandioso, ó Deus, de termos sido alcançados pela tua graça, pela tua misericórdia. Reconhecemos, ó Deus, o trabalho, Senhor Deus, de vidas que até desconhecemos, ó Deus, mas que somaram, ó Deus, e o Evangelho tem chegado até nós. Te agradecemos, ó Deus, por esse trabalho que estará sendo realizado nesses dias, ó Deus, e que estamos sendo, Senhor Deus, privilegiados por isso. Nós rogamos, ó Deus, que a tua graça seja abundante, ó Deus, que a tua bênção, Deus amado, esteja sendo derramado sobre nossas vidas e que sejamos de fato, meu Deus, provocados, ó Deus, a fazermos muito mais, meu Deus, para a glória do teu nome, para, Senhor Deus, bênção de vidas, ó Deus, que serão alcançadas, ó Deus, pelo trabalho da tua igreja, Senhor Deus. Nós rogamos, ó Deus, que isso esteja aquecendo o nosso coração e que estejamos disponíveis, meu Deus, todos nós, ó Deus, para estarmos fazendo a tua obra que tu nos tens confiado. Assim oramos, nós te agradecemos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia. Em Romanos 8, dos versículos 38 e 39, nos diz que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem quaisquer coisas, nem o futuro, nem o presente será capaz de nos separar do amor de Deus. Aleluia, porque nós pertencemos a um Deus que o amor dele não falha, que o amor dele não muda e que nos amou primeiro entregando o seu Filho em nosso lugar. Então agora nós vamos louvar ao Senhor dizendo que o amor dele não falha, que a sua misericórdia se renova a cada manhã sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor. Aleluia.
Sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos, Deus, pelas tuas misericórdias que se renovam a cada manhã sobre nós, Pai. Nós te louvamos porque tu és bom em todo o tempo. Aleluia. Glória a Deus. Você pode erguer suas mãos e dizer que Ele é bom. Que Deus é bom.
esse Deus, irmão? Aleluia, nós pertencemos a um Deus que Ele é grande, que Ele é majestoso, que Ele é poderoso. Quanto Ele tem agido nas nossas vidas nos mínimos detalhes, nós podemos ver o poder de Deus nas nossas vidas. Aleluia, Jesus. Nós te louvamos, Pai. Expressar o meu amor por mim, por ti, Senhor. Me sobram experiências que revelam seu amor por mim, Senhor. Levastes o meu fardo, me perdoando. Seu amor me alcançou, sigo te buscando. Só tu tens palavras de vida eterna. Tu sondas meu coração e os teus olhos estão sobre toda a terra. Levastes o meu fardo, me perdoando.
Teu Espírito, Senhor, porque Teu Espírito está em toda a terra, Pai. Em cada tribo, em cada língua, em cada nação, Senhor. Te agradecemos pela nossa convenção, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque Tu tem despertado homens, Pai, para levar o Teu Evangelho, Senhor. Eu te peço, Deus, com Teu Espírito Santo, Pai, toca a vida, Senhor, de cada um, Senhor, que está no campo missionário, Pai. Toca a vida, Senhor, de cada um que está, Senhor, lá doando a sua vida, doando o seu tempo, doando a sua família, Senhor, em prol da Tua obra, Pai. Vai orando no Teu lugar, meu irmão. Vai orando por cada missionário, por cada irmão que tem gastado a sua vida em prol do Evangelho, Pai. Oh, Jesus, te agradecemos, Senhor, porque Tu tens sido fiel, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque, Senhor, Tu não deixa, Pai, a Tua obra, Pai, desamparada, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque Tu morreu na cruz do Calvário por nós, Pai. Te agradecemos, Senhor, porque Tu pagou um preço muito alto naquela cruz, Jesus. Te agradecemos, Senhor, porque queremos Te adorar, Pai, em espírito e em verdade, Pai. Queremos Te encher de glória, Te encher de graça, Pai. Te agradecemos, Senhor, por essa igreja, Senhor. Te agradecemos pelos homens de Deus que Tu tem separado para o ministério, Pai. Te agradecemos, Pai, por cada coisa que Tu tem feito, Jesus. Quero te convidar a adorar conosco uma canção bem antiga, mas que fala mais ou menos isso. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis e Senhor, Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. No início, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Suas mãos e diga: Rei dos Reis, Rei dos Reis, Rei dos Reis, Senhor, Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos Reis, Senhor,
Obrigado pelo Teu Espírito Santo, Jesus. Foi que eu nasci. Pelo Teu Espírito que passeia no nosso meio. Jesus, meu prazer é te louvar, Senhor. Meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, onde flui o amor, Senhor. Ministrando louvor. ministrando louvor. Te adoramos, Senhor. Adorando, Senhor. Adorando o Senhor. Aleluia. Santo, 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 santo. É o Teu nome, Jesus. Santo é o Teu nome. Te aplaudimos, Senhor. Te aplaudimos. Poder sentar, querido. Quero convidar o pastor pastor Oswaldo Prado. E também quero convidar o Alex. Alex, passa aqui, eu vou te convidar a orar pelo pastor Oswaldo Prado, para que Deus use sua instrumentalidade humana e falar fortemente aos nossos corações. Amém? Senhor, nós estamos aqui porque nós queremos ouvir a Tua voz nessa noite. Todo esse projeto que Tu colocaste no coração de cada um dos Teus filhos, Senhor, nós Te louvamos e reconhecemos, Senhor, que Tu tem um grande propósito para este lugar. E eu só posso usar o Teu vaso, o Teu instrumento nesta noite poderosamente, Senhor. Fala com cada um e que possa aqui nesta noite despertar homens, mulheres, jovens, que realmente possam estar acesa a chama da Tua palavra em seus corações. Por isso estamos aqui, queremos ouvir a Tua voz. Seja feita a Tua vontade neste lugar. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Posso tirar, né? Eu quero saudar a todos aqui com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. É um privilégio ver irmãos e rever outros da querida Igreja Batista Independente. Quem sabe aqueles mais novos não sabem, mas Deus tem me dado o privilégio de caminhar durante esses anos, às vezes muito próximo da Igreja Batista Independente, da CIB. E o pastor Eliezer é um amigo de longa data, né? E a gente é amigo mesmo já de muitos anos. Quero agradecer o honroso convite de estar aqui junto com o Luiz, em nome da CEPAL, ao pastor Marcos por nos receber. Muito obrigado, pastor, por essa igreja tão acolhedora, né? O ambiente missionário é tão gostoso quando você entra numa igreja e vê as bandeiras e vê o ambiente gostoso, onde não só Jesus é glorificado, mas as nações são alvo da nossa intercessão, não é? Graças a Deus por isso, louvado seja Deus. E então eu agradeço muito, Paulo, também pela sua presteza em nos buscar, e muito obrigado por tudo. Trago o abraço da CEPAL. Para aqueles que não conhecem, a CEPAL é uma organização missionária, está no Brasil há 50 para 51 anos, fizemos o nosso cinquentenário ano passado. E é uma missão que nasceu com missionários norte-americanos e que hoje está totalmente nacionalizada, né? A CEPAL não tem nenhum vínculo mais com a América. Temos, sim, uma gratidão grande por aqueles que vieram. E muitos falam que respeitam a CEPAL, mas não pelos brasileiros. Eu digo, é por aqueles que vieram antes de nós. Eu sempre digo isso. Nós temos que honrar. Como vocês que tiveram missionários suecos que deram suas vidas aqui e que têm que ser honrados, não é? E então a CEPAL é uma organização que tem o alvo de servir
os líderes, servir os pastores. CEPAL é uma sigla que quer dizer servindo aos pastores e líderes. Ela veio para o Brasil com outro nome, Serviço de Evangelização para a América Latina, e era um trabalho muito mais de evangelização quando o Brasil ainda não tinha a força que tem hoje do mundo evangélico. E depois eles faziam tendas e iam pregando o evangelho de cidade em cidade. Era uma característica naqueles anos. E depois a missão no mundo todo decidiu focar o trabalho ajudando os nacionais, aqueles que fazem parte da igreja nos seus países a serem missionários e igrejas também saudáveis. Então eu trago o abraço da CEPAL, tenho servido nesses últimos anos como diretor, e nos tornamos também uma base de envio de missionários, de alguns anos para cá, e temos presença em 7 cidades do Brasil e em 10 países também. Somos 106 missionários hoje, todos nós recebemos ofertas, ninguém tem salário lá, a gente tem que sobreviver com parceiros, não é, que nos apoiem, e tem sido uma experiência gratificante. Eu e a Cirlei, hoje somos os brasileiros mais antigos, estamos há 16 anos, depois de pastorearmos uma igreja por 20 anos, ininterruptamente em São Paulo. Essa igreja plantou 7 igrejas, tivemos a bênção de plantar várias igrejas nas redondezas, em vários lugares ali, até no caminho para Santos também, e depois eu me envolvi com missões e me tornei missionário também, servindo no meu próprio país, né? Agora, os irmãos têm que saber também a minha ligação com a CIB, não é? com a Igreja Batista Independente. Eu tenho uma história muito linda com a Zazá. Aliás, eu falei com ela essa semana, era um outro assunto, nós tratamos, ela é presidente de um board de uma organização missionária da PMI, e a gente troca figurinhas às vezes, conversamos bastante. Mas a Zazá tem uma história muito ligada a mim, né? E ela pediu até para deixar um grande abraço para todos vocês, ela e o João. Mas a Zazá, um dia eu estava em casa e tocou o telefone, muitos anos atrás, e atendeu o telefone e ela disse: Pastor Oswaldo. Eu falei: sim. Ele falou: aqui é a Zazá. Falasse Zazá, Zezé, eu não sabia quem era, não podia dizer qualquer nome, né? Falou: pastor, para o senhor me entender, eu estudo na Unicamp. Aí eu falei: bom, meu filho está na Unicamp, naquela altura meu filho fazia engenharia lá, e ela disse: encontrei o seu filho aqui, o Márcio, e eu tenho uma pergunta para fazer. Eu falei: fique à vontade, Zazá, vocês conhecem aquela baiana, né? E ela disse assim: só me responda uma coisa, sua igreja é verdade que adotou os árabes da Tunísia? Eu falei: sim. Ela gritou um aleluia muito forte do outro lado, né? Pastor Oswaldo, que alegria, né? Porque esse é o meu chamado. E eu não tenho tempo para contar toda a história naquele telefonema, eu não a conhecia, e tive o privilégio depois de pregar no culto de envio da Zazá, em Campinas, e a minha igreja em São Paulo se tornou mantenedora, mesmo que eu saí há alguns anos, ainda continua. E o ano passado eu estive visitando, nós temos uma equipe da CEPAL em Barcelona, e eu estive na casa lá com a Zazá e o João, o lugar onde eles estão ali, comendo comida tunisiana, né, na Espanha. Foi muito boa aquela noite lá com os dois. E então eu tenho muita ligação com os irmãos. O Helder Favarin e a Ana Paula são missionários da CEPAL, em parceria com a CIB, não é? Ou a CIB com a CEPAL, aí não importa quem está na frente, não é? E eu também moro em Sorocaba há 3 anos, e eu estou a 100 metros da Igreja Batista do Jardim São Paulo, do pastor Paulo. E então, vez por outra, eu estou com o Paulo também lá, e ele cede o escritório. Eu não tenho escritório, irmãos. A CEPAL, para minimizar os custos, nós temos um escritório muito pequeno em São Paulo, mas os diretores não têm sala, não temos sala. Então nós fazemos reuniões em padaria, em café, frango assado, esses lugares assim, na estrada, né? E aí um dia eu precisei, falei: Paulo, eu preciso de uma sala. E ele tem a bênção de ter aquele prédio atrás ali do templo, né? E aí eu fui para lá, e ele tem aberto lá tudo para nós, sempre que nós precisamos. Por essas e outras, eu quero dizer que eu me sinto em casa, né? Eu me sinto muito bem aqui com os irmãos, e eu tenho um enorme respeito, porque vocês se tornaram, desde que eu conheço, sempre uma denominação missionária. Ditas essas palavras, amanhã a gente vai falar mais, eu não quero cansá-los hoje, mas amanhã nós vamos falar um pouco sobre as transformações que o mundo tem passado,
e de que maneira isso tem atingido a igreja, e porque muitas vezes nós não conseguimos fazer essa leitura, não é, das transformações, e não conseguimos, às vezes, plantar igrejas relevantes. E o Bruneto vai passar informações muito específicas sobre números, sobre estatísticas de como anda o povo evangélico no Brasil e também aqui no Rio Grande do Sul, e ele certamente vai trazer informações bem recentes. À tarde vou falar um pouquinho sobre a questão da cidade mesmo, né, e da plantação de igreja dentro de uma perspectiva bíblica, teológica, e depois terminará com a palavra do Luiz Bruneto à noite. Então nós temos um dia bem legal, bem gostoso amanhã, né, não deixe de vir. Eu estou muito animado, né, e eu fico muito animado, sabe, irmãos, quando eu nunca espero grandes audiências, eu espero líderes que Deus traz, homens e mulheres. É isso que Deus está fazendo aqui nessa noite. Louvado seja o nome dele, né? Eu fico pensando quantas pessoas poderão reproduzir o que vocês vão ouvir, né, nessa noite e amanhã. E isso é que vale realmente, né? Pessoas que têm liderança e que estão aqui nessa noite. Muito obrigado pela sua presença. Eu quero meditar durante alguns minutos no livro de Jonas, que é um livro, vamos dizer assim, clássico sobre a questão da missão urbana. Eu quero que você abra, por favor, em Jonas, capítulo 1. E eu vou ler os 3 primeiros versículos, depois eu vou caminhar um pouquinho para o capítulo 3 também. Eu vou ler na Nova Versão Internacional, se você tiver outra tradução, não tem nenhum problema. Diz assim a palavra de Deus, verso 1 do capítulo 1. A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. E depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. Agora vá comigo para o capítulo 3, a partir do verso 1, eu vou até o verso 4. A palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez com esta ordem: vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu lhe darei. E Jonas obedeceu à palavra do Senhor e foi para Nínive. E era uma cidade muito grande, sendo necessários 3 dias para percorrê-la. E verso 4: Jonas entrou na cidade e a percorreu durante um dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. E finalmente o último versículo 11 do capítulo 4, que diz o seguinte: contudo Nínive tem mais de 120.000 pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da esquerda, além de muitos rebanhos, e não deveria eu ter pena dessa grande cidade? Deus abençoe a palavra que a gente leu. Eu tenho pensado que a história do ser humano é uma história de buscas e fugas. O todo desenrolar da história humana, ela é caracterizada por esse binômio, buscas e fugas. Se a gente começar a lembrar um pouquinho da nossa própria história, a gente sabe que logo que nascemos, nós buscamos ansiosamente o leite materno. É aquilo que vai dar força e ânimo e vida para nós quando nascemos. E isso, o bebê, nas primeiras horas, desde que ele nasce, ele já tem esse desejo quase que desesperador de poder encontrar o seio da mãe e assim poder ter o leite materno. E esse mesmo ser humano cresce e depois ele vai em busca de muitas coisas, de companhia, de amigos, de formação acadêmica, muitas vezes de um bom emprego, e tenta encontrar e busca ansiosamente o companheiro ou a companheira que vai ser o seu marido, a sua esposa, pelos anos. E assim ele continua numa busca incessante, sempre buscando alguma coisa.
Mas o mesmo ser humano é aquele que é repleto das suas próprias fobias, dos seus próprios medos. E então ele é um ser humano que foge e que evita situações e que muitas vezes não assume compromissos que deveria assumir. E nós vivemos isso, tanto no mundo chamado cristão, como no mundo não cristão. Tanto com aqueles que estão dentro das nossas igrejas, como que estão fora. Essas características permeiam a vida de qualquer ser humano. É por isso que às vezes eu lembro de uma frase que Santo Agostinho disse. Ele disse num dos seus livros, né, tu nos buscaste, se referindo a Deus, né, tu nos buscaste quando nós não te buscávamos. De fato, nos buscaste para que pudéssemos te buscar. Não é uma mera troca de palavras, mas é verdade isso. É Deus que nos buscou para que, na verdade, nós pudéssemos buscá-lo. E isso está patente no decorrer de todas as Escrituras. E por que eu estou dizendo isso a você nessa noite? Porque a minha e a sua história provavelmente é uma história com essas situações presentes. Eu me vi muitas vezes fugindo de alguns compromissos, de algumas responsabilidades. E vi muitas vezes buscando ansiosamente ao Senhor, de joelhos diante de Deus: Senhor, fala o meu coração, Senhor, toca a minha alma, fala aquilo que o Senhor quer que eu faça, e que seja realmente aquilo que vai agradar o teu coração. Então nós vivemos esse misto, né? Essa mescla de sentimentos muitas vezes. E para isso eu escolhi esse texto sobejamente conhecido, que certamente muitos aqui já pregaram, já meditaram muito mais do que eu. Mas eu vejo que a igreja de Jesus, ela é constituída de pessoas que estão buscando ansiosamente o Senhor. Não tenho dúvida quanto a isso. Prova são vocês que estão aqui. Mas há outros que estão buscando atalhos, buscando saídas engenhosas para fugir da presença de Deus. E eu não posso encontrar uma melhor figura, um melhor exemplo do que o nosso querido irmão Jonas. Eu creio que ele é o homem que personifica muito bem, muito melhor do que qualquer outro texto, quem sabe, o desejo sincero de fugir e depois de obedecer. E eu queria compartilhar com vocês, de uma forma simples, né, e não vou demorar, algumas coisas que para mim são evidentes aqui quando nós pensamos no alcance da cidade, né? E a primeira coisa que eu leio, e que eu vejo ao ler essa passagem, é que mesmo com todas as transformações que o mundo tem passado nos últimos anos, e nós somos prova disso, há um fato que precisa ser declarado todos os momentos: Deus permanece soberano. Deus permanece sentado no trono. Nada mudou. É o mesmo Deus. É o Deus eterno. É o Deus que nos alcançou através de Jesus. É o Deus que se manifesta poderosamente nos nossos dias. Então nós vivemos às vezes essa situação em que, por um lado, há mudanças visíveis, claras, e nós vamos tratar disso amanhã de manhã, no mundo que nós vivemos. Mas o Deus eterno, o único Deus verdadeiro, a quem nós amamos e servimos, continua soberano. Ele governa sobre todas as coisas, estejam no céu, na terra ou debaixo da terra. E é esse Deus que diz a palavra, que diz a Jonas: Jonas, filho de Amitai, vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Logo de início, eu creio que você vai concordar comigo, nós estamos diante de uma declaração soberana de um Deus soberano. E o que ele diz? A palavra do Senhor veio a Jonas. Irmãos, essa expressão, a palavra do Senhor, eu estou falando para líderes aqui, homens, mulheres, gente que eu sei que já tem maturidade na fé, mas às vezes eu fico pensando que essa expressão tem se vulgarizado. Deus falou. Mas Oswaldo, mas Deus não fala? Certamente, fala e fala poderosamente, de várias formas.
inclusive sobrenaturais. O que eu estou querendo dizer para você é que, de alguma maneira, essa expressão tem sido colocada na boca dos homens, mas que na verdade não veio da boca de Deus. E nós temos que tomar cuidado com isso. O fato aqui é que o Deus eterno fala para Jonas. É Ele quem está falando. É o mesmo Deus que disse: haja luz, e houve luz. É o mesmo Deus que disse: haja luminares no firmamento do céu para separar dia da noite, e assim se fez. É o mesmo Deus que disse: encham-se as águas de seres vivos e voem as aves sobre a terra. E isso veio a acontecer. É o mesmo Deus que disse: produza a terra seres viventes segundo cada espécie. E essa palavra se cumpriu. E é o mesmo Deus que falou: façamos o homem à imagem e semelhança de Deus. Eu estou falando desse Deus. E é esse Deus que está falando com Jonas. É o mesmo Deus que falou para Abraão: sai da tua terra, deixa a tua parentela, sai do seu ambiente e vai para o lugar que eu te mostrarei. E sabe, irmãos, são declarações que nós não podemos esquecer, que partem de um Deus soberano. Eu quero afirmar isso muito logo de princípio, porque de alguns anos para cá, uma expressão que, quem sabe, alguns têm estudado, muito mais do que eu, que é o teísmo aberto, penetrou sorrateiramente as nossas igrejas, tirando Deus do trono. Ele é o que está no trono, mas o teísmo aberto, que veio através de alguns escritos e mesmo líderes aqui no Brasil, chega a afirmar que nós podemos construir o futuro junto com Deus. Quem somos nós? Nós somos homens, mas Deus também permite que nós construamos o futuro junto com Ele. A mim me parece que a palavra de Deus é muito clara. A palavra do Senhor vem a Jonas. É a palavra do Senhor que vem. E mais do que isso, a palavra de Deus vem como ordem. Meus irmãos e irmãs, a sociedade hoje é uma sociedade anárquica. O que é anarquia? Anarquia é a ausência de ordem, ausência de leis. A anarquia não alcança só o mundo evangélico, alcança todas as pessoas. Nós não apreciamos receber ordens. Nós nos rebelamos, muitas vezes. É muito difícil lidar, vocês são líderes, né? Vocês sabem do que eu estou falando. E aqui a palavra de Deus diz que ela vem sobre uma ordem. Jonas, filho de Amitai, vá depressa à grande cidade de Nínive. É uma ordem muito clara. Eu tenho trabalhado nesses quase 30 anos recrutando missionários, às vezes para outras organizações, tenho ajudado algumas outras organizações, tenho entrevistado obreiros e obreiras, e é interessante, sentamos com eles, e eles dizem assim: você quer ouvir o meu projeto? Eles falam para mim, eu falei: eu gostaria de ouvir o seu projeto. E a pessoa começa a falar do projeto, isso aqui é o meu projeto. E eu fico pensando às vezes comigo mesmo: mas Deus entrou em algum momento nesse projeto? Ou ele foi escrito, muito bem escrito, somente por você? Por quê? Porque não há a mínima possibilidade de nós sonharmos com plantação de igrejas em tantas cidades que vocês estão e avançar mais, se nós não crermos que há um Deus sentado no trono, e é Ele quem fala, e é Ele quem dá a ordem, e nós temos que obedecer. Nós temos que obedecer. É interessante que a comunicação desse Deus soberano diz que tem que ser feito rapidamente. Eu trabalhei durante muitos anos na indústria automobilística, trabalhei na Ford. E eu tive uma formação na área de economia, fui trabalhar com finanças, e eu sei que eu trabalhei muitos anos lá e com os americanos. E eu lembro que vários gerentes que eu tive, havia uma característica, e essa é uma característica das indústrias norte-americanas, é que você tem que produzir. Mundo capitalista, produz, né? Então eu entrava na linha de montagem, via os carros, não vou falar o modelo dos carros, que aí eu vou me entregar aqui, né? Mas eram os carros que a Ford fazia naqueles anos, e
E o meu gerente era um homem terrível. Ele dizia assim, ele jogava o serviço na minha mesa e dizia, Oswaldo, isso aqui é para ontem. E eu tinha que me virar. Do meu lado de trabalho, eu trabalhava com um judeu. Judeu mesmo. Né, que eu lembro que às vezes nós tínhamos 15 minutos de almoço e eu falava, seu Marco, vamos almoçar. Oswaldo, tenho que lavar as mãos. Lavar as mãos antes de comer. Né? Ele seguia toda a lei judaica. Né? E eu pedia para esse seu Marco, como faz isso? Se vira, Oswaldo, não vou ensinar. Porque senão vai ocupar meu lugar. Não é assim? E o meu chefe caindo em cima de mim, dizendo, rápido. Há um fenômeno na cultura latina, é difícil falar da nossa cultura, né, irmãos? Mas a gente padece daquela doença da procrastinação. A gente, na linguagem comum, empurrar com a barriga. Empurrar com a barriga. Você, né? Não vou perguntar quantos entregaram imposto de renda aqui, né? Mas está acabando o prazo, só para te lembrar. Né? Vai acabar. O leão vai te morder. Né? Então, só que a gente sempre vai deixando. Né? Dá para deixar para amanhã. A palavra do Senhor que vem a Jonas de um Deus soberano é: Jonas, a palavra de Deus, pregue rapidamente, vá à grande cidade de Nínive, pregue contra ela. É um clamor das cidades, é um clamor das nações, e que às vezes nós não nos apercebemos. Uma outra coisa que o texto diz, uma segunda lição, é que os tempos mudaram, mas a necessidade das cidades serem alcançadas é cada vez maior. Eu estou totalmente de acordo com aquilo que o pastor Eliezer falou. Nós temos que olhar para todos os lugares, não só para as cidades, mas para as zonas rurais, para lugares pequenos povoados. Eu tenho ido algumas vezes para o Nordeste, tenho entrado lá para o Piauí, para aqueles sertões que a gente tem que ir com um carro especial, porque não tem acesso. E tem vários lugares assim, e não tem igreja lá. Por outro lado, seríamos ingênuos em não reconhecer que o mundo se urbanizou nos últimos 50 anos. Então, mais da metade da população brasileira, 50 anos, vivia nos campos. E essa mudança foi rápida e drástica, e nós somos hoje um povo citadino, ou seja, nós moramos dentro da urbis, nós fazemos parte daquele grupo de pessoas que vive dentro de uma cidade, seja ela grande ou pequena. E eu tive um amigo, muitos anos atrás, o Dr. Roger Greenway, que ele é um missiólogo, trabalha muito bem com a questão de missão urbana, e eu tive com ele algumas vezes, mas ele afirma num dos seus livros que a cidade é o lugar de concentração das pessoas. E essas pessoas interagem umas com as outras, e elas estão debaixo de algum tipo de incorporação ou de governo municipal e governamental. Ou seja, essa é a estrutura da cidade. São grandes conglomerados de pessoas. 100 mil pessoas, 200 mil pessoas, e muitas cidades com mais de 1 milhão de pessoas. Agora, a nossa teologia ainda é rural. Infelizmente. Eu conheço pastores e líderes que têm padecido em alguns lugares, porque a igreja espera que aquele líder ou aquele pastor tenha um perfil rural. Ele tem que visitar todas as famílias da igreja. Numa cidade onde é inviável fazer isso, em alguns lugares. Algumas grandes capitais. É impossível fazer isso. Mas existe uma expectativa, por quê? Porque a nossa teologia, ainda antiga, é aquela da igreja, e onde as pessoas do bairro frequentavam aquela igreja, e elas vinham para aquela comunidade, muitas delas a pé, ou às vezes de cavalo, e o pastor então era o responsável em cuidar daquele grupo. Isso ainda pode ser feito, mas não da forma como era feito. E por isso nós muitas vezes nos desencantamos mutuamente, igreja e pastor e igreja.
na verdade, o que chama atenção para mim é que quando Deus fala com Jonas, ele especifica uma área de abrangência. Irmãos, eu sei que muitas vezes Deus revela, seja em sonho, seja em visão, um lugar onde você pode servir. Mas nem sempre acontece isso. Algumas vezes você tem que buscar a Deus e dizer: Deus, para onde eu tenho que ir? E Deus vai certamente mostrar através de pessoas, através de outras situações. O que eu quero dizer para você é que quando Deus fala para Jonas, ele diz: levanta-te e vai à grande cidade de Nínive. O que é essa cidade de Nínive? Era a última capital do Império Assírio, e o livro de Naum provavelmente é o que melhor define o que era essa cidade. Se você pensa hoje no Rio de Janeiro, que perde um dançarino, né, alguns dias atrás, perde um outro que estava no meio do tiroteio, ou você olha para a cidade de São Paulo e vê muita coisa acontecendo em termos de desgraça. Escute o que Naum fala sobre Nínive, no capítulo 3. Ai da cidade sanguinária, toda cheia de mentiras e de roubo, e que não solta a sua presa. Eis o estalo de açoites e o estrondo das rodas, a multidão de traspassados. Escutem bem: massa de cadáveres, mortos sem fim, gente tropeçando sobre os mortos. Há de ser que todos os que te virem fugirão de ti e dirão: Nínive está destruída. Quem terá compaixão dela? De onde buscarei os que te consolem? Você tem o quadro agora. E o que Deus fala é: vá a essa cidade e clame contra ela. Irmãos e irmãs, é impossível você amar uma cidade sem a compaixão que o pastor falou. E essa compaixão, esse amor é derramado pelo Espírito Santo de Deus nos nossos corações. Não existe mecanismo racional, não existe procedimento humano, não existe estratégia que você possa dizer: agora eu amo a cidade de Porto Alegre. Não há possibilidade de você olhar um mapa do Brasil ou do mundo e olhar para uma cidade, em qualquer nação, ou numa tribo, ou numa zona rural, e você falar: agora eu vou amar essa cidade. É impossível. A menos que haja um Deus soberano que fale ao seu coração e o Espírito Santo derrame uma profunda graça e amor e compaixão por essa cidade, e ninguém impedirá, e não haverá barreiras humanas que poderão impedir de você chegar até esse lugar. Por quê? Porque é alguma coisa que faz com que Deus tenha amado aquele lugar muito mais do que você. Você não ama esse lugar tanto quanto o Pai. O Pai ama Porto Alegre e as cidades do Rio Grande muito mais do que você possa imaginar. Porque Ele deu a vida por cada cidade, por cada pessoa. Nós somos meros protagonistas, somos, como eu diria, pessoas que têm a honra de serem chamados para tomar o bastão e dizer: nós vamos fazer isso em nome do Pai. Nós vamos fazer, porque Ele nos conduzirá em triunfo e a vitória será sempre dEle. Agora eu fico pensando, por que Deus amava tanto Nínive? E eu vou sugerir algumas coisas aqui. Primeiro, eu vou explicar, mas primeiro eu queria colocar aquilo que eu chamo de fator verme. Capítulo 4, verso 10 diz: o Senhor disse para Jonas: você tem pena dessa planta. O que o Senhor quer dizer com isso? Eu estou perguntando. Eu fiz essa pergunta para o texto. No versículo 9, diz o seguinte: mas Deus disse a Jonas: você tem alguma razão para estar tão furioso por causa da planta?
Ou seja, Jonas estava irado por causa do quê? Da planta. E você consegue enxergar o que Deus está querendo ensinar a Jonas aqui? Eu não sei, eu tenho uma interpretação que, de alguma maneira, Deus queria mostrar que havia um fator verme muito mais profundo do que aquele visível que deixou Jonas irado, que é o fator Satanás. Porque é aquele que destrói uma cidade, a começar pelos seus próprios habitantes. Para mim, quando a palavra de Deus diz que o Deus desse século cega o entendimento das pessoas que estão aqui nesse mundo, é exatamente isso. É esse fator, Satanás. E, de alguma maneira, Deus está indagando de Jonas: você está irado por causa da planta, do verme? Há um outro motivo que Deus mostra a Jonas que amava essa cidade. É porque foi Deus que trabalhou para que ela fosse resgatada e salva. Eu quero repetir isso porque é muito importante. Deus amava Nínive porque foi Ele que trabalhou por ela, não Jonas. A gente precisa colocar os pingos dos is, né? Especialmente nesses tempos de humanismo, profundo humanismo dentro da igreja, né? Onde as coisas começam a florar, e aí você tem celebridades, você tem nomes conhecidos, você tem todas essas coisas. Tem que colocar muito claro isso. Irmãos, as cidades não são autônomas, como nós imaginamos às vezes. Elas não sobrevivem sem a ação de Deus, irmãos. As cidades podem construir torres, levantar monumentos para os seus heróis, tornarem-se poderosas aos olhos humanos. Mas permita-me dizer, nada acontece sem a permissão de Deus. O sistema de água, o sistema de eletricidade, a estrutura do governo, as leis, as instituições de educação, saúde, cultura, tecnologia, Deus reparte sabedoria com os homens. E eles, iludidos, acham que estão fazendo aquilo que querem. Deus trabalha para que as nossas cidades sobrevivam, irmãos, e elas não sejam destruídas. Porque se não fosse isso, nós não estaríamos aqui. Nós já teríamos sido minados, fulminados pela justiça de Deus. O Senhor amava aquela cidade de Nínive por causa da sua situação moral, que era terrível. Deus ama a cidade porque ela tem essa moral terrível. Cidade sanguinária, mortos tropeçando sobre mortos. Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem distinguir entre a mão direita e a mão esquerda. Essa expressão pessoas é Adão, é o ser humano, que não consegue entender bem o que está se passando. O texto paralelo a esse é aquele de Jesus, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É nessa direção que o texto está dizendo. Agora, a ignorância deles não os fazia impunes, e Deus ia julgar a cidade. Mas, louvado seja Deus, Ele amava essa cidade profundamente, como Ele ama a nossa cidade aqui, e a cidade que você está. E finalmente tem uma questão aqui, que me fez pensar um pouco mais, né? Porque ele faz referência aqui no texto, não só às pessoas, mas ao gado e ao rebanho. E aí eu fiquei pensando, mas que tem a ver animais, que diz aqui no versículo 11 do capítulo 4, que ele fala desses 120 mil que não sabe discernir entre mão esquerda e mão direita, além do quê? De muitos rebanhos. Ora, Gênesis 9:3 diz que nós deveríamos comer de todo animal. E Deus fala que as ovelhas deveriam ser mortas para o sacrifício. E agora Deus diz assim que Nínive tem 120 mil pessoas, mas também muitos rebanhos.
E a única maneira que eu entendi essa passagem, e me perdoem se eu estiver errado, é que Deus, quando quer restaurar uma cidade, Ele quer fazer por inteiro, incluindo a obra da criação, incluindo aquilo que Ele criou, para o bem-estar do homem e da mulher. Às vezes nós temos percepções limitadas, que o Senhor olha para a cidade somente para o ser humano, mas Ele olha para tudo aquilo que Ele criou. A obra é dEle, a criação é dEle, e o pecado minou a estrutura. E nós às vezes somos tão etéreos fora, que nós já estamos mais para o céu do que para a terra. Meus irmãos, é bom estar lá, mas ainda estamos aqui. E quando Deus chamar para você voltar para a sua casa, para o seu lar eterno, você irá com muita alegria. Mas por enquanto nós estamos aqui. E cabe a nós responder a Deus nesse dia e amanhã, quais são as nossas percepções para alcançar as cidades. Eu quero terminar falando duas coisas. A primeira delas é que em 1959, Dr. Martin Lloyd-Jones, que foi considerado o maior pregador britânico do século XX, pregava na capela de Westminster, na Inglaterra, e em 59 ele fez uma série de sermões sobre reavivamento. E em um desses sermões ele pregou sobre Marcos 9. Lembra da passagem? Mestre, eu trouxe um filho que está com um espírito que impede de falar, ele espuma pela boca, arranja os dentes, fica rígido, e eu pedi aos seus discípulos que expulsassem o espírito, mas eles não conseguiram. E Dr. Lloyd-Jones pegou essa expressão, mas eles não conseguiram. E vocês conhecem a passagem, e Jesus fala que seria expulso somente com oração e jejum. Mas Dr. Lloyd-Jones diz que, por que os discípulos não conseguiram? E naquela série de sermões, na capela do Westminster, sobre reavivamento, ele disse, é porque vocês estão se esquecendo de uma coisa. Falou para os seus ouvintes. É que o diabo está trabalhando mais embaixo do que vocês podem imaginar. Ele não está aqui na superfície, nas coisas visíveis. Ele está mais lá abaixo. Os discípulos provavelmente, ao tentar expulsar aquele espírito demoníaco, não perceberam que muitas vezes o diabo está tentando solapar a obra da evangelização mais embaixo e nós não estamos percebendo. E Dr. Lloyd-Jones diz que os primeiros 500 anos do cristianismo foi aquele período da expansão do cristianismo através dos monges, através dos missionários. Depois, os 1000 anos seguintes, a expansão aconteceu através das grandes cruzadas, música, literatura, pregação do evangelho, milhares e milhares se converteram. E agora, ele dizia, em 59, há quase 60 anos atrás, ele dizia, agora nós paramos. Porque nós não percebemos que o diabo está trabalhando mais para baixo. E temos feito, e agora eu falo dos nossos dias, né? E temos feito grandes festas, grandes celebrações, sem perceber que nós estamos sendo enredados. Vivemos tempos perigosos, irmãos. Há 2 semanas atrás foi me pedido para eu colocar o tema da conferência da CEPAL do ano que vem. Nós vamos ter agora sobre família, uma igreja chamada Família daqui a 2 semanas. Quase 2.000 pessoas vão estar lá. O ano que vem, eu disse, o tema será a igreja sobrevivente. Nós temos que encontrar esses que estão sobrevivendo a esses ataques. Muitos encantos. Nada vai superar o evangelho puro e simples desse livro aqui. Mesmo que você tenha que pagar um alto preço, nade contra a maré, porque você vai honrar o nome do seu Salvador, Jesus Cristo. E a segunda coisa que eu ia dizer para você
Aliás, eu vou lançar algumas perguntas aqui antes de nós voltarmos para casa. Por que Deus não desistiu de Jonas? Será que Deus não poderia encontrar um sujeito menos teimoso, que odiasse menos os ninivitas? Né? Será que ele não podia? Claro que ele acharia. Por que ele escolheu Jonas? Já que esse homem não tinha nenhuma inclinação. Por que Deus não desistiu de Abraão quando ele mentiu? Por causa de Sara. Por que Deus não desistiu de Moisés quando ele ficou dando desculpas que era outra pessoa para ser chamada e não ele? Por que Deus não desistiu de Elias quando ele se sentiu sozinho e pediu para morrer? Por que Deus não desistiu de Davi quando ele adultera e trama a morte de Urias? Por que Deus não desistiu de Jeremias quando ele diz que está inseguro e que ele é uma simples criança? Por que Deus não desistiu de Pedro quando ele negou Jesus? Por que Deus não desistiu de Saulo quando ele perseguiu a igreja? Por que ele não desistiu de mim, de você? A única resposta que eu tenho é porque ele ama a cidade muito mais do que nós. E cabe a mim e a você simplesmente dizer: se eu neguei, agora eu não vou negar mais. Se eu desobedeci, eu não vou desobedecer mais. Se eu, como líder da igreja, em alguma forma estou comprometendo a evangelização e a plantação de igrejas, eu não vou fazer mais. Eu quero seguir aquilo que o Senhor tem, porque o Senhor é o Deus soberano, é o Deus que dá ordens e que cabe a mim obedecer. Eu não tenho tempo, mas se você puder reler esse livro, você vai notar que a grande transformação de Jonas veio através da oração. Você se lembra disso? Foi quando, através da oração, ele se humilhou aos pés do Senhor Deus. E aí se tornou um homem humilhado. E aquele que é humilhado pode receber a bênção de Deus. Quem não se humilha não recebe a bênção. Porque Deus não se presta a servir os orgulhosos. Fique com essa palavra nessa noite. Leve isso no seu coração como um anelo, como um alimento para a sua alma, porque eu aprendi desse texto. E que o Espírito Santo faça o mesmo com você. Em nome de Jesus. Amém. Vamos orar, irmãos. Senhor Deus e Pai, toda a glória, toda a honra sejam dadas ao Teu nome. Nós estamos, ó Deus, diante da Tua presença com o coração grato, porque o Senhor nos trouxe aqui nessa noite. Obrigado pela Tua palavra, porque ela é viva e ela penetra o nosso coração. E nós te agradecemos porque o Senhor é o Deus que não desiste de nós. O Senhor é o Deus que vai ao encalço da cidade e que busca aquele homem, aquela mulher que tantas vezes o negou ou o desobedeceu, e o Senhor o chama novamente, porque o Senhor quer ver essa cidade transformada pelo poder do Teu Evangelho. Deus, fortalece-nos, ó Deus. Tenha misericórdia de nós, quando muitas vezes nós o negamos. E dá-nos, ó Deus, o bálsamo do Espírito Santo, para que a gente creia que o poder vem do alto e é o Teu poder que irá realizar essa obra. Dá-nos um retorno agora em paz para as nossas casas, uma boa noite de repouso, e que amanhã tenhamos um dia todo ele também passado na Tua presença. Glorificamos o Teu nome, Pai, em nome de Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Amém, Senhor. Amém. Refletido nessa mensagem, vamos cantar a primeira e última estrofe do 429. Espalhemos todos a semente santa, desde a madrugada até o anoitecer, calmos aguardando o tempo da colheita, quando alegremente havemos de colher. Havemos de colher, havemos de colher, ó quão jubilosos havemos de colher, havemos de colher, havemos de colher.
bênçãos abundantes havemos de trazer. Eia, pois, obreiros, semeais ousados a semente viva da verdade e luz, proclamando Cristo, seu poder e glória, salvação perfeita que alcançou na cruz. Havemos de colher, ó quão jubilosos havemos de colher, esses abundantes havemos de trazer. Amém, queridos? Amados, alguns lembretes, os irmãos estão fazendo inscrição ali, não deixe de fazer a sua inscrição para a nossa boa organização na alimentação. E amanhã nos encontramos para um gostoso café aqui às 7h30 da manhã. Eu falei para alguns, se quiser chimarrão tem também, mas é às 6h30 daí. Então, então o pastor está dizendo que então não vai ter, né? 7h30 da manhã, das 7h30 até as 8h30 café, e às 9h retomamos aqui os trabalhos, né? Pastor Oswaldo novamente estará trazendo a primeira palestra aqui às 9h da manhã. Não perca. Convide mais alguém para estar conosco aqui. Certamente Deus acrescentará em nossas vidas, em nossas igrejas. Amém? Vou convidar o pastor Lima para fazer essa oração de encerramento. Pode passar. Eu acho que eu ia comer tudo, né? Pastor, pode passar aqui. Enquanto o pastor Lima passa aqui, amados, dentro deste valor de inscrição que já foi feito, se você não fez, você pode fazer amanhã de manhã. Não deixe de lanchar conosco, tá bem? Volto a dizer, você não tem que desembolsar nada agora, tá bom? Isso já está na inscrição lá. Então, por favor, ninguém saia sem lanchar e ter mais um minuto de comunhão lá no salão social, tá bem? Pastor Lima. Obrigado, Senhor, porque Tu amas todas as pessoas, nas grandes metrópoles, nos lugarejos e aldeias, em qualquer parte do mundo. Tu amas Porto Alegre, Tu amas o Brasil. E a partir dessas reflexões tão objetivas, Senhor, nós pedimos, ajuda-nos, para que realmente possamos Te obedecer e irmos em direção às pessoas tão necessitadas do Teu recado e da Tua salvação. Abre o nosso entendimento, trabalha também no nosso coração. E o nosso desejo é que deste encontro de caráter missionário, de reflexões sobre a Tua obra missionária, Senhor, todos nós saiamos mais inflamados e mais prontos para realizar a Tua obra, e menos desobedientes e mais consagrados a Ti. Nós pedimos também por uma boa noite, um bom descanso, e pelo dia de amanhã. Tudo entregamos aos Teus cuidados e à Tua soberana mão, para a glória do Teu nome e para o bem da Tua igreja e para o bem geral da humanidade, na parte que nos toca, em nome de Jesus. Amém e amém.